Bom, para começar, falando de Campeonato Carioca, né, podemos falar do clássico. Flamengo e Botafogo. Clássico, não sei o nome desse clássico também, não sei se tem nome esse clássico. Não tem nome, não. Eu acho que é clássico da rivalidade, eu acho. Não. É um nome ruim, que meu bosta, Deus. horroroso. Nome ruim. Achei que você ia falar do clássico Bangu e Volta Redonda. Não, esse é outro clássico. Bom, 1-0 Flamengo em cima do Botafogo, gol no finalzinho do jogo ali, na minha opinião, numa falha do Gatito. Então, Gabriel, fala para mim, Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo doeu tanto na nossa vista quanto Grêmio e Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. Né? Mas assim, de fato. Só que, pelo menos, o Grêmio venceu 2-0 em cima do Novo Hamburgo, e aí o jogo foi até os finalmente, e é claro que ia rolar uma falha grotesca nos últimos minutos do Botafogo, e foi do Gatito, experiente, capitão agora do time. E, enfim, né, o Botafogo chegou com perigo algumas vezes com o Tiquinho, né, o Tiquinho Soares, com algumas defesas do Rossi e tal, mas deu o Mengão nos finalmente. Eu até estava falando isso aqui com o Eric, o Flamengo não faz força nenhuma no Campeonato Carioca. Aí vai ver, chegou na final. Cara, o Flamengo não joga nada, né? Eu estava falando isso com os amigos ontem assistindo o jogo. O Tite ainda não conseguiu fazer esse Flamengo jogar do nível que se espera, né? Tanto dele como dos atletas. E ainda muitas indecisões. Esse início de ano para o Pedro não tem sido tão bom. O Pedro não tem jogado um futebol que o banca como titular, porque o Gabigol, querendo ou não, mesmo estando em má fase, é ídolo da torcida. Se o Pedro continuar, a torcida vai começar a chiar, pedir Gabigol. O Cebolinha, que é um cara que a gente achava que pelo final do ano passado ia começar a ter uma recuperação no seu futebol, também vem fazendo início de ano bem abaixo. Então, cara, é o Tite que precisa mostrar produção, né? Resultados, quer dizer, desculpa, vou refazer. O Tite que precisa mostrar, como é que pode se dizer? Jogar bem, jogar melhor do que está jogando, não só resultado. Então, é um Flamengo que está devendo um jogo horroroso, como o Gabriel bem disse. A única chance do Botafogo foi na belíssimo cruzamento do menino, do Hugo, né? Foi do Hugo? Foi o Hugo, né? Foi do 3 dedos. Um tapa com nojo assim, velho. E foi a única chance também. E no final, cara, o Flamengo foi agraciado com gol porque o Botafogo simplesmente abdicou do jogo. Eu não consegui entender a postura do Botafogo, fazendo cera, torcendo para o juiz acabar a partida. É um clássico onde, sinceramente, perder ou ganhar não fazia diferença. Então, o Botafogo poderia ter tido uma postura menos covarde, eu achei. Principalmente no segundo tempo. E é um jogo que poderia... eu achei que só no segundo tempo. Achei que no tempo o Botafogo foi até melhor. Principalmente no final. O Botafogo faz um primeiro tempo melhor. O início do segundo tempo do Botafogo é bom, mas dos 20 minutos para lá, o Botafogo completamente covarde. E foi punido com o gol do Léo Pereira, que é o melhor jogador do Flamengo no ano. Né? Dentro e fora de campo, como você fala. Eu tenho umas opiniões diferentes, mas enfim. Só no privado que eu posso contar, senão vou ser cancelado. Mas é o melhor jogador do Flamengo na temporada e é o único que vem demonstrando futebol de qualidade. Então vamos ver o que o Tite arruma, porque é um Flamengo que esse ano tem obrigações. Acabou essa história de só boas campanhas. Não, acabou. Ganhar título. E tem que começar com o Carioca. Porque se perder 3 vezes o Carioca pro Fluminense, aí, meu amigo, aí é crise. Porque o time com esse investimento precisa mostrar taças, né? Então, vamos ver. Verdade. Bom, eu queria até que vocês falassem um pouco, porque o Jota comentou um pouco sobre essa questão da formação do Tite, ainda não está tendo muita opção. A gente comentou sobre o Pedro, quando uma zaga está bem formada, ele é um cara que sofre muito, porque ele é um cara que tem poucas variações, né? Ele é um cara que não sai muito da área, é mais paradão. O Gabigol entrega um pouco mais isso do que o Pedro.
E aí ele ainda tem que encontrar. O Dela Cruz ainda não se encontrou no time do Flamengo jogando. O Cebolinha, ele tem uma sombra muito forte do Bruno Henrique no banco. Enfim. Então, o Tite, a gente esperava que o Tite arrumasse muito. A gente sabe que está no início, né? Mas o Tite, ele veio no final do ano passado, ele teve uma pré-temporada. A gente entendia que o Flamengo já fosse mostrar nesse início de ano um futebol um pouco mais aceitável, eu diria. Não é não, Gabriel? A gente esperava que poderia já estar rodando um pouco melhor esse time do Flamengo. Pois é, o Tite, ele é um daqueles técnicos que ele não gosta de mudar muito. É aquilo que tem na cabeça dele, é aquele esquema, são aqueles jogadores, então vai ser aquilo até o final. O Gabriel pode estar artilheiro do mundo, vai continuar sendo banco porque ele prefere o Pedro lá na frente. Sabe? Então, assim, o Tite é muito cabeça dura nesse Ele é sentido. muito convicto, Ele é muito convicto. Então, assim, o Flamengo fica sem espaço de manobra. Tem um puto elenco, um time titular e um time reserva que caberia em qualquer time do Brasil, mas o técnico não é lá essas coisas, né? O Tite já teve sua história no Corinthians, na seleção brasileira. Ele não foi bem, classificou o Brasil para 2 Copas do Mundo, mas ganhou uma Copa América, perdeu outra em casa para a Argentina. Assim, então o Tite não é um técnico estreladaço e tal. Superestimado. O Tite é superestimado, você acha? O Tite é superestimado. Polêmica. O Eric me perguntou isso para que eu dissesse para ele colocar na thumb do corte amanhã. Não, mas eu de fato eu também acho o Tite superestimado. O Tite é superestimado. Eu também acho. Ele é superestimado. Eu então, acho. assim, também. Para mim, o Flamengo não vai longe. Talvez ele chegue umas quartas de Libertadores, chegue numa semifinal de Copa do Brasil. Com esse futebol, de fato. Com esse futebol. Cara, mas também a gente também precisa ser um pouco menos... Eu acho que a torcida do Flamengo, ela precisa ser um pouco mais paciente, né? Porque, enfim, início de temporada, como o Eric diz... O Flamengo não tem paciência, você sabe. Deveria. Não, eu acho. Eu acho que, assim, a questão aqui é a mesma coisa do Thiago Nunes no Botafogo, no sentido da paciência. Só que o Botafogo pior ainda com o ano que terminou no ano passado. Mas a gente fala assim, tá no início de temporada, beleza. Mas o Thiago Nunes tem em mão um time que a gente sabe pode jogar melhor do que vem jogando, e ele tá desde o final do ano passado. Ele teve uma pré-temporada. Ele conhece os atletas. Muito do time do Botafogo se manteve a base, como do Flamengo também. Então, todo mundo esperava um pouquinho mais, eu diria, dos times. E do Flamengo mais ainda pelo valor que ele gasta no seu elenco e trouxe agora o De La Cruz, enfim. Então, acho que isso parte... o próprio Botafogo, no Botafoguense existe uma decepção com o início do campeonato, e do Flamengo também. Eu acho que isso é até normal. Acho que esperava um desempenho um pouco melhor dos clubes nesse início de ano. Cara, agora tem uma coisa que eu queria falar sobre o Botafogo. Meu primeiro programa, e vou falar sério, não tô brincando. Cara, o Botafogo ele pode ter um ano muito complicado devido ao torcedor do Botafogo. Eu acho que as cobranças que estão sendo feitas, elas são justas. Entretanto, porém, todavia, acabou. Ano 2023 acabou. Eu acho que com a chegada do Luiz Henrique, deu uma amenizada nesse clima. Mas, como é o meu primeiro programa, é a primeira oportunidade que eu tô tendo de falar. O que a torcida do Botafogo vem fazendo no Campeonato Carioca é uma coisa bem feia. E ontem não tinha ninguém no Maracanã, tá? A parte do Botafogo estava completamente vazia. Isso é ruim para um clássico. O Botafogo, da parte dele, não tinha nem 50%. Exatamente. E nos jogos que o Botafogo fez no Newton Santos, atletas são vaiados do minuto 1 ao minuto 90. Isso não é bacana, cara. Isso não é bacana. Assim, acabou. Eu sei que ficou uma ferida muito grande, mas os caras estão lá. É outro ano, já acabou. Outro pensamento já. Exatamente. E outra coisa que eu queria falar sobre o Botafogo é que o Luiz Henrique vai deitar aqui. Para mim, ontem ficou claro, mano. Ele é muito acima. Então, essa era a minha próxima pergunta, sobre a estreia do Luiz Henrique, um jogador que não treinou nada com o elenco, mas cara, ele fez uma boa estreia, uma estreia completamente, esperando que o cara não conhece ninguém. Ele é muito acima. E eu acho que principalmente nesse início de ano ele vai sobrar, porque ele vinha já jogando no Bet. Então, fisicamente ele tá muito melhor que os outros. Então eu acredito que nesse início de ano o Luiz Henrique voa, e também ao decorrer do ano. Ele é muito bom jogador, muito forte, muito habilidoso. Ontem teve um lance, cara, que ele traz a bola, a jogada característica dele, o Varela vem marcar, o Gerson vem marcar, ele erra o drible,
escora o cara com o corpo, passa dos dois ainda e cruza. Ele é muito bom jogador, ele joga muito esse moleque. Então, eu acho que é uma boa. O Botafogo vai ser um time encardido, sabe? Eu acho que vai ser aquele time que jogar fechadinho e sair no contra-ataque. Eu acho o Jefinho bom jogador também. E o Luiz Henrique de um lado, o Jefinho do outro e o Tiquinho centralizado. Então, é um time chato de se enfrentar. Mas eu acho que o Thiago Nunes ainda não é o treinador do Botafogo. Eu acho que Eu também houve para mim, como eu comentei isso fora das câmeras, acho que eu nunca falei isso aqui. Mas eu acho que o Botafogo é um erro, na minha opinião, de planejamento do Textor, porque ele trouxe lá atrás para liderar um projeto um treinador como o Luiz Castro, jogador que foi campeão nacional em Portugal, campeão nacional na Ucrânia, um treinador que, querendo ou não querendo, era um que tinha um pouco um relativo nome, e ele traz para encabeçar um treinador agora que não ganha nenhum título importante desde 2019, se eu não me engano, e ele era treinador no Peru, e não foi campeão nacional lá. Então, assim, eu acho um erro a escolha do Thiago Nunes. Como eu falei ano passado que eu achava um erro, e continuo achando. Eu acho que o Botafogo teria que ter um treinador um pouco mais cascudo para o projeto que ele encabeça. Tem no seu elenco o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. A gente falou, o Jefinho eu acho bom jogador. O Lucas Alter chegou muito bem, jogou muita bola ontem. Muito bom jogador. Bola. O garoto que voltou do pré-olímpico jogou bem contra o Flamengo ontem, o lateral direito. Então, assim, o Botafogo, eu acho que ele tem opções. Ele tem um elenco completo. Hoje, com as contratações, tem o Alan que já assinou pré-contrato. Enfim, tá chegando o Damian Soares, lateral direito, muitos anos na Europa. O Botafogo tem um elenco ok. Eu acho que ele poderia jogar mais do que ele joga. Mas, enfim, como eu falei, é início de ano, a gente tem que ter paciência. Eu sou um cara que tenho até paciência demais. Eu também sou contra as VARs no início do ano. Mas eu não sei se o Thiago Nunes é o cara para encabeçar esse projeto. Mas vou estar com confiança e vou apoiar até. Porque, olha, por exemplo, a gente estava conversando aqui no off, né? O Nova Iguaçu ganhou mais uma,